Graça e a paz, irmãos. Eu queria ler com vocês capítulo 20 do livro do pastor Luísio. 21 dias debaixo das suas asas. Vou ler o capítulo 20 hoje. O favor multiplicado. O favor pode ser multiplicado em sua vida. Há coisas que fazemos que frustram a graça de Deus. Mas há atitudes que aumentam o favor. Quando uso a palavra favor, estou, na verdade, falando da graça. O problema é que a palavra graça se tornou tão religiosa que falar de favor torna-se mais claro na mente das pessoas. Graça é favor imerecido. Quando Deus coloca favor em sua vida, os inimigos não podem vencê-lo. Seus críticos não podem reprová-los. Os seus competidores não podem superá-los. As pessoas certas se aproximam de você e querem fazer negócio com você, mesmo que seu produto seja mais caro, pois elas percebem vantagem em negociar com você. Honestidade e integridade não produzem favor. São, na verdade, o resultado do favor. Mas honestidade e integridade também trazem recompensas, pois as pessoas irão confiar em você. Contudo, nós queremos mais do que isso. Queremos o favor multiplicado em nossa vida. Consciência de perdão. Em Romanos 5:20, Paulo diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa dessa afirmação, muitos concluem equivocadamente que a graça somente se manifesta onde há pecado. A verdade é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não significa que devemos permanecer no pecado para termos mais graça. Na verdade, foi exatamente essa a conclusão a que chegaram os opositores de Paulo. E ele faz referência a isso no verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta dele evidentemente é: de modo nenhum. Paulo diz que a lei veio para avultar o pecado, para mostrar que ele estava lá. Veja bem que a lei não produz o pecado já está em nossa carne, mas a lei faz com que ele se manifeste. Suponha que você tem um copo d'água com um resíduo no fundo do copo. Enquanto os sedimentos estão em repouso, a água parece cristalina. Mas então eu mexo a água com a colher. Imediatamente a poeira que estava no fundo se levanta e a água fica escura. A colher não produz a sujeira, ela apenas mostrou que a sujeira estava lá o tempo todo. Essa colher é a lei. Assim, a lei não tem o poder de produzir santidade, mas apenas de mostrar a impureza. Por isso, é tão sério tentar viver pelos mandamentos da lei, pois inevitavelmente o resultado será o pecado se levantando. A lei foi dada para que o homem percebesse o seu pecado e a sua necessidade de Salvador. Quem nunca viu o pecado não valoriza o Salvador. A maneira como a graça se manifestou quando estávamos no pecado foi nos concedendo perdão. Não precisamos mais viver conscientes do pecado, mas quando mais conscientes do perdão tivermos, mais a graça se manifesta em nossa vida. Aquele que sabe que foi muito perdoado, esse ama mais o Senhor e, consequentemente, recebe mais favor. Aquele que presume que foi pouco perdoado tem menos favor. Onde havia muito pecado, continua. Hoje, havendo muita consciência do perdão. Por isso te digo, perdoados lhes são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas, capítulo 7, verso 47. Amém? O senso do perdão nos livra do sentimento da vergonha, condenação e de medo. Mas se ainda acalentamos vergonha, condenação e medo, então o favor não pode se manifestar. Essas coisas tiram o favor da nossa vida. Mas se apenas dizermos: Senhor, obrigado, porque a sua graça já me livrou de toda dívida de condenação do pecado, imediatamente há mais favor sobre nós. Consciência de imerecimento. Sei que parece óbvio, mas muitos não percebem que as obras são o exato oposto da graça. Não podemos desfrutar da graça a favor e favor se ainda confiamos que somos aceitos e abençoados por causa das nossas obras de obediência. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11, verso 9.
Quando agimos confiados em nossas obras, estamos, na verdade, confiando em nosso merecimento. Nós não aproximamos de Deus para cobrar dele algo que julgamos ser merecedores. O maior problema na vida das pessoas não é o pecado, pois todos nós temos pecado. O maior problema é o merecimento, a justiça própria. Você acha que merece alguma coisa, né? Mas nunca devemos pensar que precisamos pecar para ter mais graça. Se o pecado fosse a única forma de a graça ser multiplicada em nossa vida, o que diríamos ao Senhor Jesus? A palavra de Deus diz que ele crescia em graça e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Parece evidente que havia algo que o Senhor fazia que o trazia ainda mais favor sobre ele. Na vida do Senhor, tudo foi por merecimento, pois ele nunca pecou. Portanto, todas as bênçãos da lei estavam sobre ele. No entanto, o Evangelho diz que Jesus crescia em graça. Se observarmos o contexto, verá que a graça veio junto com a submissão de Jesus a seus pais. Ele crescia em sabedoria porque havia uma coisa que Jesus não sabia. Sendo Deus, nunca tinha se submetido a ninguém. Quando faz isso, ele se humilha. Sendo Deus, faz menor que o José e Maria. O Senhor Jesus não dizia a José: eu sou filho de Deus e você é quem deve se submeter a mim. Não. Ele nunca reivindicou nenhum merecimento. Ele se humilhou. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 a 8 fala sobre isso. Com 12 anos de idade, o Senhor Jesus já discutia com doutores em Jerusalém. Como você acha que ele discutia? Eu poderia dizer ao mestre: você já tem 70 anos e até hoje não sabe o significado do trecho da Bíblia? Ou dizer a outro: você sabe que fui eu quem escreveu a lei, por isso eu posso lhe dizer o que ele significa. Não, Jesus não fez isso dessa forma. Diz o Evangelho que ele ouvia e fazia perguntas ao mestre. O Senhor, aos 12 anos, sabia muito mais que seus pais, mas mesmo assim ele era submisso. Por causa disso, crescia em favor diante de Deus e dos homens. Alguns assumem que só se submetem a alguém maior e melhor do que ele, mas isso não é submissão. Se outro é maior e mais forte, eu não tenho escolha. Pedro afirma categoricamente que Deus dá graça ao humilde. Rogo igualmente, em 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 5, fala assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns dos outros com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humildade é abrir mão do ego. O centro do ego é merecimento, soberba e rebeldia. Todo aquele que é cheio de justiça própria acha que tem algum merecimento. E o resultado disso é soberba, é rebeldia. A graça de Deus é como a água, sempre flui para baixo. Não posso multiplicar favores se procuro me colocar numa posição acima. Humilhe-se e você terá favor. Quando nós nos submetemos, nós ganhamos o favor de Deus, e isso significa que Ele nos exaltará. Muitos pensam que Deus é contra servos, sermos exaltados. Na verdade, Ele diz para não nos exaltarmos, mas quando Ele mesmo nos exalta, nós experimentamos glória. Amém? A submissão traz o favor. Podemos ver esse exemplo na vida de Esther. Esther, filho de Abial e o tio de Mordecai, Esther, né? O livro de Esther, capítulo 2, verso 15, fala: Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tomará por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quando os haviam. Depois que o rei Assuero destituiu Vasti da posição de rainha, ele promoveu o maior concurso de Miss da história, com a direção de que diferença que o prêmio do concurso seria ele mesmo. Milhares e milhares de moças se apresentaram, e dentre todas elas escolheu Esther. Qual o motivo de Esther ter sido tão abençoada? A Bíblia diz que ela alcançou favor. Todas as candidatas ao trono certamente pediam muitas coisas, como roupas, perfumes, coisas para impressionar o rei. Esther porém não pediu nada, mas somente que Hegai, o eunuco, mandou.
Observe que ela se submeteu ao eunuco. Você acredita que o rei colocaria um homem musculoso e bonitão para cuidar de seu harém? De forma alguma. O eunuco era um homem castrado e certamente afeminado. Talvez não fosse respeitado pelos outros moços, mas Esther fez tudo o que ele disse. Ela se submeteu a alguém que talvez estivesse muito abaixo na escala social daquele tempo. Mas do ponto de vista natural, era sábio se submeter ao eunuco, pois ele sabia o que agradava o rei. Ele tinha ajudado a antiga rainha e se embelezar muitas vezes, mas muitas mulheres recusam a se submeter, dizendo que não podem se submeter a um homem que não merece seu respeito. O que elas não sabem é que isso apenas trará ainda maior favor sobre elas. A submissão de Esther permitiu que o favor de Deus fosse derramado sobre ela, de tal forma que talvez todos os que viam o favoreciam. Em Esther capítulo 2, verso 20, lemos que mesmo depois que Esther foi feita rainha, ainda continuou se submetendo ao seu pai de criação. Isso certamente lhe trouxe ainda mais favor de Deus. Ter o favor é a coisa mais importante da vida. Se você é um negociante e ganha favor de seus clientes, você será empresário abençoado. Se você é empregado e recebe favor do seu patrão, você será muito abençoado. A revelação de Cristo multiplica o favor. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. A graça não vem por fazermos mais, mas por vermos mais. Não tente fazer mais para ter mais favor, pois o favor não pode ser uma recompensa. Nós fazemos porque recebemos graça, não para recebermos. Graça é paz não multiplicadas quando recebemos mais do Senhor. Quanto mais você ouve a pregação que o leva a conhecer mais de Cristo, mais favor você experimenta. Tudo na sua vida vai prosperar. Muitos sentem intimidade de falar da prosperidade por causa daqueles que não acusam de pregar o evangelho da prosperidade. Não cremos em nenhum evangelho da prosperidade, cremos no evangelho da graça. O evangelho da graça produz sim prosperidade. Se não gosta da palavra prosperidade, pode trocá-la para abundância. A palavra paz aqui significa uma sensação de bem-estar. Só podemos ter bem-estar se temos saúde e abundância. E tudo isso pode ser aumentado na nossa vida. A paz de Deus é uma chave espiritual muito importante na nossa vida. Quando temos essa paz, a nossa casa é abençoada, nós prosperamos e experimentamos saúde em nosso corpo. Como podemos crescer nessa paz? A palavra de Deus diz que o favor e a paz nos são multiplicados, e em pleno conhecimento de Deus, Pai e o Senhor Jesus. A primeira menção da graça está em Gênesis, capítulo 6, verso 8, em que se diz que Noé achou graça diante do Senhor. Revelação está oculta no nome de Noé. Noé significa descanso. Isso quer dizer que o descanso achou graça diante do Senhor. Quanto mais você vive no descanso, mais a graça de Deus vem sobre você. Quando falo de descanso, evidentemente não estou falando de deixar de trabalhar ou viver passivamente. Antes estou me referindo a algo da alma. Muitos vivem cheios de ansiedade, angústia e preocupações, que os tiram do descanso. Isso é mal aos olhos do Senhor. Eu desejo que vivemos em paz, no descanso. Amém? É claro que hoje nós alcançaremos paz no Senhor. Nesses dias de dificuldade, nesses dias de angústia, que o mundo prega medo, prega angústia, nós alcançaremos paz em Cristo, confiando nele, não pelo nosso merecimento, mas pelo merecimento dele. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.